Agora vamos falar sobre os operadores, né, especificamente dos operadores aritméticos da linguagem C. Tá? Então, a linguagem de programação é extremamente importante quando a gente está trabalhando com uma linguagem de programação. Ela tem operadores aritméticos. Os operadores aritméticos eles são importantes não só para fazer soma ou subtração, né, de valores, ou divisão, ou multiplicação. Eles servem para muitas outras coisas, né? Para incremento de variáveis, para decremento de variáveis e outras operações. Tá? Então a gente tem operadores unários e binários. Bom, o que é um operador unário e o que é um operador binário? Um operador unário é aquele que opera sobre uma variável só. Então, por exemplo, o mais de incremento, ele é um operador unário. Por quê? Porque ele só opera sobre uma variável, tá? Então ele só incrementa uma variável. O mais sozinho, ele é um operador binário. Por quê? Porque ele trabalha com duas variáveis. Ele soma A, por exemplo, mais B, tá? Do tipo inteiro. Então, isso é a diferença entre um operador binário e um operador unário. Então, por exemplo, e a gente tem outros tipos de operadores, como o operador ternário. Então, por exemplo, seja esse exemplo aqui, ó. Seja esse exemplo, eu tenho uma expressão, por exemplo, A maior do que B. E eu tenho aqui essa interrogação, e eu tenho valor 1 e valor 2 aqui, separados por dois pontos. O que é que isso significa? Que se essa expressão for avaliada, por exemplo, A maior do que B, se A for maior do que B, eu retorno A. Se B for maior do que A, eu retorno B. Então isso aqui a gente chama popularmente de if ternários. Por quê? Porque eu estou operando sobre três operandos. Eu estou operando sobre a expressão, que é um operando, sobre A, que é um outro, sobre valor 1, que é um operando, e sobre valor 2, que é outro operando. Então, quando a gente está trabalhando com operadores, eu tenho aqui, por exemplo, que esse meu mais aqui, ele é um operador, e o A e o B, eles são operandos. Então, por isso que esse operador aqui, ele é chamado de operador ternário, porque ele opera sobre três operandos, tá? Expressão, valor 1 e valor 2. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de if ternário, tá? E a gente também tem outros operadores importantes, tá? Como o operador subscrito, que abre colchetes e fecha colchetes. Ele é muito importante, né? E o aprendizado dele é de extrema importância porque é uma das coisas que a gente mais usa em C, né? Que é justamente a declaração de vetores, que nós vamos ver mais na frente aqui no curso. E o aprendizado dele vai ser importante por toda a linguagem, tá? Então ele identifica a indexação de vetores e matrizes. E o operador também, o operador aqui de e-comercial, né? Ele é utilizado para endereçamento. Então a gente vai utilizar ele muito também para ponteiros. Então o entendimento desse operador, né? Lembrar dele é importante. Ele vai ser muito utilizado nos nossos códigos. Esses principalmente são importantes para atender esses conceitos avançados da linguagem que nós veremos no futuro. Então, um operador ele é um símbolo que opera sobre um valor ou sobre uma variável. Tá? Então, o exemplo do mais ele é um operador para realizar adição. Um operador é um símbolo que diz ao compilador que eu tenho que realizar uma operação matemática ou lógica. Então, os operadores eles podem ser categorizados como operadores aritméticos, relacionais, operadores bit a bit, né, bitwise, operadores de atribuição e outros operadores. Tá? E aí, tem coisas como a questão da precedência de operadores. Eu falo sobre isso na disciplina de compiladores. Então, se você quer saber precedência de operadores, como isso aqui, ó, A mais B. No caso desse aqui, qual que vai ser a precedência do operador? Qual desses operadores vai ser executado primeiro? Então, isso aí eu falo lá na disciplina de operadores, né? Que é a questão da associatividade, tá? A associatividade vai ser à direita ou vai ser à esquerda? Então, esse tipo de coisa é importante. Também se dê uma olhada, tá? Mas geralmente segue sempre a lógica da matemática, tá? Aqui no caso, né? Sempre segue a associatividade mais à direita e com prioridades. Então, por exemplo, no caso de uma conta que você estiver fazendo que envolva multiplicação, divisão, soma e subtração, multiplicação e divisão tem prioridade sobre soma e subtração. E a gente também tem os operadores, os aritméticos, né? Dentro dos operadores, a gente tem os aritméticos, que é o que a gente tá vendo aqui, né? Executam operações matemáticas como adição, subtração, multiplicação, divisão e módulo, né? Em valores numéricos, constantes ou variáveis. C tem dois operadores, né? Também aritméticos, que é o mais
e o decremento, que é menos menos, ficou faltando aqui, tá? Para mudar o valor de um operando, constante ou variável, em 1. Tá? E aí existe uma diferença entre o incremento pós-fixo e o incremento e prefixo, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho A++ aqui, né, que é o incremento pós-fixo, é diferente de mais A, que é o incremento prefixo. Tá? Então, eu tenho diferenças nisso aí. Então, por exemplo, aqui, programinha simples que simplesmente pegou duas variáveis, tá? Duas variáveis inteiras, A e B, tá? E tem também a result aqui, né? Que eu vou estar jogando o resultado dessa soma dessas variáveis que eu vou fazer aqui no programa. Então, eu tenho aqui, o result recebeu A mais B. E simplesmente eu estou mostrando isso aqui, tá? Então, eu tenho aqui o especificador de formato D, né? Para mostrar um inteiro. E estou fazendo uma soma, uma subtração e uma multiplicação, tá? Programa simples, simplesmente vai mostrar aí 25, 15 e 100, tá? Aqui como resposta. E aí aqui agora, eu tenho também, aqui, vou colocar aqui meu ponteiro. Então eu tenho aqui, declarei duas variáveis inteiras, A e B, tá? O A valendo 20 e o B 14, e uma variável resultado para mostrar o resultado. E aí primeiro aqui eu fiz o seguinte, ó, result A, o result está recebendo A, e depois eu estou fazendo o incremento dele, ou seja, depois eu estou fazendo o incremento, né, que no caso aqui está pós-fixado. Então, neste momento aqui, qual que é o valor de result? Neste momento aqui, o valor de result é 20, porque primeiro o result recebeu A e depois o A foi incrementado. Então, primeiro aqui, então printf aqui, ó, o A é primeiro. Aí, primeiro o result recebeu o A, né? Então, o primeiro result vale A, recebeu 20, tá? E o A aqui, agora eu vou atualizar o A aqui, ó. O A, depois, o que aconteceu primeiro? Primeiro o A foi atribuído a result, e depois eu fiz a incremento na variável A. Então, o que aconteceu aqui, ó? O result recebeu o A, e depois eu fiz o incremento. Então, o A vale 21. Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui. O A é 21 e result é 20. Então, aqui o meu result é 20. Tá? Vou até colocar aqui, ó, 20, vou colocar aqui. E aqui ficou ruim, né? E ficou ruim de eu colocar, vou apagar ele aqui, tá? E aí agora o seguinte, eu agora result aqui, ó, result está recebendo A e depois eu estou fazendo o decremento. A agora vale quanto? O A agora vale 21. Então agora result vale 21 e depois eu faço o decremento no A. O meu A agora vale quanto? Vale 20. Então o que que vai ser impresso aqui? A é 20, tá aqui, e meu result é 21. Então tá isso aí, ó. Tá vendo a primeira saída lá? O A20 resulte, o A21 resulte 20. Agora o A20 resulte 21. Agora olha só, agora eu estou usando pós-fixo. Então o que que tá acontecendo aqui? O que que o result vai receber? O A é quanto? 20. Só que primeiro eu quero fazer o quê? Primeiro eu estou incrementando o A. Então primeiro eu vou incrementar o A aqui, ó. Primeiro incremento, depois atribuo o A. Então o A aqui agora vai valer 21. Tá? Então ele vai ser adicionado a result. Então primeiro eu incrementei o A e depois atribuí ele a result. Result continua valendo 21. Então aqui agora o A é quanto? O A é 21 e o result é 21. E agora por fim o decremento. Então aqui agora primeiro eu decremento e depois atribuo o A a result. Então o A aqui agora vai valer 20, né? E o meu result vai valer 20 também, tá? Eu estou atribuindo ele. Então tá lá. Então, o A é 20, result é 20. Então tá lá, ó. 21, 20, 20, 21, 21, 21 e 20, 20. Então, esse é o resultado desse programa. Então, bom sempre lembrar. Quando eu estou trabalhando com o operador de incremento e decremento pós-fixo, ou seja, depois do operando, né, no caso aqui o A, primeiro eu atribuo ele à variável result, depois ele foi incrementado no programa, depois ele foi incrementado lá na memória, mas não na variável result, nela mesma, na própria variável A. Tá? E no caso do prefixado, primeiro eu incremento ela vai ser incrementada de qualquer forma na memória, mas primeiro aqui eu incrementei ela e depois atribuí a variável result. Então é isso, até o próximo vídeo.